há algo que me fascina e me inquieta todas as noites. Imagine um álbum de família onde páginas inteiras foram arrancadas. Folheamos as fotos que restaram, admiramos retratos nítidos de tempos próximos e, de repente, uma grande lacuna. Um buraco branco onde deveriam estar milhões de anos de histórias. É esse o intervalo de tempo pré-histórico que a ciência ainda não consegue explicar por completo, e é por ali que quero caminhar com você. Devagar, olhos semi-abertos, como quem tenta decifrar sombras antes de dormir. Se quiser acompanhar essa viagem por camadas de tempo, como quem olha um mapa antigo, se inscreva no canal, deixe um like e conte nos comentários de onde você está assistindo. Fica comigo até o fim, que prometo revelar algumas das pistas mais belas e estranhas que deixamos para nós mesmos. Quando penso nesse buraco no álbum da Terra, começo sempre pelo que tudo parece apontar como um ponto de ruptura. 66 milhões de anos atrás, uma linha fina de argila escura aparece no registro global. Essa linha, que os geólogos chamam de limite KPG, tem um segredo incrustado, uma concentração anômala de irídio, um metal mais comum em asteroides do que na crosta terrestre. Imagine a cena, não em detalhes chocantes, mas em luz e sombra. Um céu que se turva, um anúncio no horizonte de silêncio e frio. As evidências sugerem que um impactor do tamanho de uma montanha colidiu com a Terra no que hoje chamamos de Chicxulub, perto da península de Yucatán, no México. É uma hipótese consagrada, apoiada por crateras, por ejeta distribuído pelo planeta, por sismitos e por camadas carbonosas que marcam incêndios e quedas bruscas na fotossíntese. Mas a ciência gosta de perguntar duas vezes. Ao mesmo tempo, outra força entra em cena. As vastas erupções que chamamos Deccan Traps na Índia, despejando lava e gases durante centenas de milhares de anos, possivelmente alterando o clima global. Alguns propõem que o impacto foi o golpe final, uma catástrofe instantânea sobre um planeta já fragilizado pelo vulcanismo. Outros sugerem que as erupções foram um processo prolongado de desgaste, que, combinado com o impacto, acelerou mudanças ecológicas. O que essas alternativas nos mostram é simples e profundo. Os momentos em que o planeta termina e recomeça não são necessariamente limpos. Eles se sobrepõem, se sussurram neles mesmos, e o registro que chega até nós é parcial, fragmentado. Andar por essas camadas é também caminhar por lugares de fossilização desigual. Nem todo cadáver vira fóssil. A fossilização é um filtro seletivo, uma peneira que escolhe, quase aleatoriamente, o que vai persistir. Pense num rio que arrasta folhas de papel jornal. Algumas ficam encharcadas e grudam na margem. Outras são comidas pelas águas. Daquilo que foi, de ossos, de penas, de conchas, apenas uma pequena fração chega intacta ao registro sedimentar. Alguns números, mesmo que aproximados, ajudam a ancorar a sensação. Dos milhares que morreram numa região há milhões de anos, talvez apenas uma em dezenas de milhares venham a ser preservada de forma identificável. Essa improbabilidade cria lacunas óbvias. O que hoje encontramos em Bighorn Basin ou em leitos marinhos fossilíferos é apenas um mosaico pontual de um quadro muito maior. E assim eu caminho, época por época, como quem atravessa salas de uma casa antiga. Depois do choque do KPG, entramos no Paleoceno, logo depois do impacto, entre 66 e 56 milhões de anos atrás. É um tempo de sobreviventes e de recomeços. Os dinossauros não avianos desaparecem e o palco fica livre para pequenos mamíferos de formas tímidas e versáteis. Para imaginar o Paleoceno, feche os olhos e sinta um ar pesado, úmido, com cheiros de resina e solo recém-aberto, paisagens que se reorganizam, matas que avançam. As evidências sugerem que muitos grupos que hoje consideramos fundamentais, primatas primordiais, roedores modernos, artiodáctilos incipientes, proliferaram nesses nichos vagos. Mas aqui também há lacunas. Muitas das criaturas eram pequenas, suas carcaças mais facilmente destruídas por decomposição, menos prováveis de serem fossilizadas. É por isso que, quando tentamos desenhar a árvore da vida nesse período, há galhos escuros e desenhos incompletos. A transição do Paleoceno para o Eoceno traz uma das sombras mais intrigantes, o evento PET-M, por volta de 56 milhões de anos atrás.
PETM é a sigla em inglês para máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, um aquecimento abrupto, em termos geológicos, marcado por deslocamentos rápidos nos isótopos do carbono e pela expansão de florestas tropicais em latitudes que hoje são frias. Imagine o Ártico coberto por palmeiras e os sons de insetos diferentes, uma sensação quase de surrealidade. O PETM sugere que houve liberação maciça de carbono na atmosfera e nos oceanos, trazendo mudanças rápidas nos habitats e nas cadeias alimentares. Para os paleontólogos, é um laboratório natural, mudanças rápidas correspondentes a seleções e deslocamentos faunísticos. Ainda assim, muitos pontos ficam borrados. As causas exatas da liberação de carbono continuam debatidas: metano liberado de hidratos, erupções vulcânicas, mudanças na circulação oceânica. O que o PETM nos ensina é que transformações absolutamente cruciais podem deixar rastros variados, alguns muito claros, outros quase invisíveis. No Eoceno propriamente dito, entre 56 e 34 milhões de anos, o planeta floresceu numa paleta de verdes profundos e climas quentes. É também o tempo das formas que hoje nos causam espanto: cavalos primitivos, parentes curiosos dos elefantes, os primeiros crocodilianos modernos, aves de formas estranhas. As rochas dessa época, quando bem preservadas, são poemas curtos. Areias finas guardam pegadas, conchas, folhas. Mas por que, se o Eoceno foi tão vibrante, há tanto silêncio entre seus contornos? Parte da resposta é preservação diferencial. Ambientes que favorecem fossilização, deltas tranquilos, lagos anóxicos, praias com rápido soterramento, são limitados. Mudanças tectônicas também reconfiguram bacias sedimentares. O que foi depositado pode depois ser erodido, submerso, reciclado. O registro que chega a nós é, muitas vezes, as páginas que ficaram numa gaveta seca. O resto foi levado pelo tempo. Enquanto contamos essas histórias, gosto de imaginar conversas noturnas com colegas que passaram a vida escavando. Certa vez, numa expedição ao Rift Valley, ouvi um paleontólogo dizer, entre risos e poeira: "A Terra é uma contadora preguiçosa. Às vezes ela sussurra tudo, outras vezes ela cochila e deixa apenas migalhas." Respondi que nossas ferramentas são lanternas que tentam iluminar salas escuras. Ele concordou: lanternas cada vez melhores, com feixes mais precisos, scanners de alta resolução, tomografias, análises isotópicas sofisticadas. Mas ainda assim lanternas. E isso é reconfortante e desafiador ao mesmo tempo. Sabemos que podemos iluminar mais, mas que o mundo tem áreas que resistem à luz. A partir do Oligoceno, há entre 34 e 23 milhões de anos, o planeta começa a esfriar. A região das latitudes médias adquire estações mais definidas, gramíneas se expandem e com elas ecossistemas novos e complexos. No Mioceno, de 23 a 5 milhões de anos, aparece uma diversificação marcante dos ungulados, carnívoros e primatas que vão experimentando formas diversas. Muitos desses processos deixam pistas em sedimentos continentais, camadas de cinza, dentes espalhados em leitos de rios antigos, trilhas fossilizadas. Mas a fossilização continua sendo uma questão de sorte. Há sítios notáveis que nos permitem saltos de entendimento, como fósseis extraordinários que preservam detalhes finos de tecidos, penas e até pigmentos. Esses casos nos lembram como, por vezes, a história nos concede um flash de generosidade. Quando chegamos no Plioceno, entre 5 e 2,5 milhões de anos, e no Pleistoceno, que se estende a partir de 2,6 milhões até cerca de 11,7 mil anos atrás, temos finalmente um registro mais rico de hominíneos e de grandes mamíferos. O registro arqueológico começa a mostrar sinais de comportamento, ferramentas, sítios com uso repetido. Lucy, a Australopithecus afarensis descoberta na Etiópia, é um desses rostos que nos olha de muito longe e nos diz: havia sim caminhos para a bipedalidade e para comportamentos sociais. O Rift Valley guarda camadas onde pistas sobre mobilidade e adaptações climáticas se acumulam. Ainda assim, buracos persistem. Sítios submersos, hoje debaixo dos oceanos por conta de mudanças no nível do mar, abrigam materiais que apenas recentemente começaram a ser investigados com arqueologia subaquática.
Imagine praias antigas transformadas em leitos marinhos. O que parecia perdido pode ter apenas mudado de sala. E então vem o Pleistoceno final, com glaciações e recuos de gelo, megafauna e paisagens rearranjadas por geleiras. Muitas dessas histórias terminam em silêncio. Mamíferos gigantes desaparecem, sítios de caça se reorganizam. Aqui, a sensibilidade é necessária. Não quero descrever cenas de violência. Prefiro pensar em ecossistemas que colapsam, nichos que se fecham, interdependências que se rompem. O que resta é o trabalho paciente dos arqueólogos e geneticistas modernos. O DNA antigo, recuperado em fragmentos enzimáticos e em osso friável, oferece janelas que antes eram impensáveis. Denisova, nas montanhas da Sibéria, trouxe à luz dedos e dentes que mudaram nossa noção de quem fomos. Flores, com seus hominídeos diminutos, nos obrigou a repensar tamanho, insularidade e deriva evolutiva. Essas descobertas mostram que as lacunas não são vazios permanentes, apenas portas entreabertas. Ao contar tudo isso em primeira pessoa, eu me permito pequenas confidências. Às vezes acordo com perguntas que não se fecham. Quantos fósseis jamais teremos? Que histórias foram tragadas por erosão ou por falta de rocha sedimentar preservada? Em noites mais honestas, admito que parte do fascínio vem justamente desse não saber. A ciência prospera nesses espaços. São eles que nos convocam a cavar, a perfurar, a pensar métodos novos. Há técnicas que iluminaram lugares antes invisíveis, tomografias que revelam detalhes internos sem destruir amostras, análises de isótopos que nos sussurram dietas e climas, datações radiométricas cada vez mais refinadas. Não é apenas tecnologia, são formas diferentes de perguntar. Lembro de uma conversa, um diálogo breve, mas que guardo com carinho, com uma arqueóloga que passou meses trabalhando em sítios costeiros. Encontrar um fragmento de cerâmica abaixo do nível do mar é como achar um bilhete numa garrafa que o tempo esqueceu de abrir, ela disse. Perguntei o que fazia com os buracos de informação. Eu aprendo a ler entre linhas, respondeu. Entre linhas. É nisso que a paleontologia e a arqueologia se especializam, em decifrar entrelinhas geológicas, interpretar sinais esparsos e construir narrativas provisórias que respeitam a evidência. Há, claro, debates mais acalorados na literatura científica do que essas falas noturnas deixam transparecer. A polêmica sobre o papel relativo do impacto de Chicxulub e das Deccan Traps é um exemplo de como a ciência avança. Argumentos se confrontam, novos dados surgem, modelos são refinados. Às vezes o consenso muda, outras vezes fica mais sólido. Mas sempre há uma cautela epistemológica. Não podemos afirmar o que não se sustenta em evidência. Por isso é comum ouvir frases como sugere-se ou é possível que nas publicações. Essa linguagem é uma virtude, não uma fraqueza. Também é importante mencionar que o registro geológico é geograficamente desigual. Registros excelentes de um período podem existir em uma bacia sedimentar e serem quase inexistentes em outra. Penso numa tirinha de cartas postais da Terra. Algumas cartas chegam perfeitas, outras amassadas ou nunca enviadas. Ao longo das últimas décadas, avanços em prospecção geofísica e em técnicas de datação têm permitido que manchemos revistas científicas com descobertas que preenchem partes desses álbuns rasgados. Ainda assim, para cada página que recuperamos, dezenas permanecem faltantes. Quando acelero o relato, como nas passagens sobre impacto e extinção, busco ser incisivo sem ferir. A linguagem muda, frases mais curtas, imagens cortantes, a sensação de que algo termina. É nessas horas que a ironia do registro fica mais clara. Os episódios mais dramáticos, às vezes, são os menos preservados, porque a violência do próprio evento pode impedir a preservação. Culminações como a do Capê podem produzir camadas de destroços e fogo que, paradoxalmente, não favorecem a fossilização a longo prazo. É uma ironia cruel do registro. Aquilo que marca o mundo pode também apagar suas memórias. Ainda assim, há esperanças. Novas abordagens estão reduzindo as lacunas. A arqueologia subaquática, por exemplo, permite explorar leitos costeiros inundados, onde se preservaram praias e acampamentos humanos antigos.
técnicas de DNA antigo, que uma geração atrás eram impensáveis em climas quentes, já recuperaram informações de lugares antes considerados estéreis para a genética paleontológica. A tomografia computadorizada aplicada a fósseis permite ver estruturas internas sem destruir amostras raras. Todos esses avanços são lanternas que acendem cantos antes escuros. No ponto em que estamos da nossa travessia, a narrativa precisa desacelerar. Olhe comigo para o que permanece. Um álbum com páginas faltando, sim, mas também com preciosas fotografias intactas. Cada fóssil, cada fragmento de osso, cada camada de sedimento é uma prova de que o passado se presta a ser lido, mesmo que nunca por inteiro. A própria incerteza é, de certa forma, um convite, um chamado a cuidar do presente para que as futuras gerações tenham suas próprias páginas para folhear. Se você sente, como eu, que há um mistério poético nessas lacunas, não está sozinho. A ciência é, ao mesmo tempo, uma coleção de fatos e uma prática do espanto. E quando penso em como terminar essa vigília, prefiro fechar com uma imagem. A Terra como um catálogo antigo, com marcas de uso, páginas remendadas, manchas de café e anotações à margem. Nós somos os leitores e os reparadores desse catálogo. Cada nova técnica, cada escavação paciente, cada análise laboratorial é uma tentativa de costurar algo que parecia perdido. Ainda há muito a dizer sobre sítios concretos, descobertas recentes que desafiam expectativas e histórias humanas de escavações que mudaram paradigmas. Quero levá-lo comigo por exponentes mais detalhados. Contarei sobre fósseis que surpreenderam, sobre achados submersos que sugerem rotas de migração e sobre as maneiras surpreendentes com que os cientistas lidam com incertezas. Mas antes de seguirmos, respire fundo. Este é um passeio longo e a noite ainda é nossa companheira. Começo por um fóssil que me ensinou a desconfiar das certezas rápidas. Era um osso pequeno, quase tímido, encravado numa matriz de argila dura como crosta de pão. Encontrei-o numa campanha de verão, com chuva ameaçando as barracas, num afloramento que parecia mais promessa do que resultado. À primeira vista, nada, um fragmento que poderia ser de qualquer coisa. Deixamo-lo quieto, guardado numa caixa forrada com jornal velho, e seguimos procurando peças maiores, mais vistosas. No entanto, quando a equipe de laboratório fez a limpeza fina e a tomografia revelou sua estrutura interna, soubemos que aquele pedacinho não era trivial. Estruturas que lembravam vasos sanguíneos fossilizados, traços de inserção muscular em miniatura e uma morfologia inesperada abriram uma janela para um animal que não se encaixava nas categorias já conhecidas para aquela flora e fauna local. Não foi um golpe de sorte, foi o acúmulo de técnicas, paciência e a disposição de perseguir um detalhe que a maioria teria descartado. Esse fóssil redefiniu hipóteses sobre como certos grupos se dispersaram. Mudou não apenas uma árvore de parentesco em um artigo científico, mas também formas de pensar sobre nichos ecológicos em épocas de transição climática. Eis a lição. Às vezes, a ruptura do paradigma vem de um fragmento discreto, porque o registro não oferece proclamações grandiosas, oferece indícios que juntos contam uma história diferente. Passemos a sítios submersos, onde a água guardou cenários que a terra seca devorou. Onde hoje há dezenas de metros de mar, havia, em períodos mais baixos do nível do mar, praias, lagoas e trilhas de animais. A arqueologia subaquática tem devolvido mapas de migração que não aparecem nos mapas continentais. Trilhas de pegadas fossilizadas em laminados de lama petrificada, falhas de dunas preservadas como se fossem páginas dobradas, dentes e ferramentas arrastados pela maré e selados por sedimentos anaeróbicos. Lembro-me de uma expedição a um estreito costeiro, quando o casco da embarcação rangia e o horizonte parecia uma tira de chumbo. Mergulhadores trouxeram à superfície fragmentos de concha e, abaixo deles, camadas de ossos cobertas por uma crosta preta. Entre as amostras, havia restos de peixes de água doce, diretamente associados a ferramentas de pedra, uma evidência de que aquele canal já fora um rio que pessoas e animais consultavam como um corredor de vida. Esses encontros exigem cuidado técnico, equipamentos de mergulho e de sucção, perfis estratigráficos feitos in situ, conservação imediata para evitar a desintegração pela exposição ao oxigênio.
As rotas de migração que emergem desses leitos submersos às vezes obrigam a reescrever mapas humanos, como se os caminhos de nossos ancestrais, até então invisíveis, reaparecessem como cicatrizes claras num corpo costumeiramente coberto. E no coração dessas descobertas, como em qualquer ciência, estão pessoas. A arqueóloga silenciosa que administra a resistência de um osso frágil com pinças e chá de erva para manter o ritmo. O jovem estudante que passa noites descrevendo cada grão de sedimento e encontra, por fim, uma vértebra que ninguém havia notado. O técnico que aperta o botão do scanner e, diante de imagens que parecem raios-x de um mundo antigo, soluça com o que vê. Histórias humanas. Não contam apenas dados. Contam o modo como o conhecimento é forjado, com erro, com dúvida, com alegrias pequenas e com frustrações pesadas. Nem toda controvérsia é adversária da ciência, muitas são seu oxigênio. Debates sobre cronologias, interpretações tafonômicas e mesmo sobre a melhor forma de ajustar modelos estatísticos revelam a vibrante saúde de uma disciplina. O que preocupa é quando a controvérsia vira espetáculo e substitui o trabalho meticuloso. Não há atalho para a disciplina de campo, para a repetição cuidadosa e para a crítica bem informada. Um resultado só merece confiança se resistir a tentativas de refutação e, se não resistir, aprende-se com isso. Há ainda dilemas éticos que acompanham a escavação e a guarda do passado. O impulso de recuperar e publicar compete com o dever de respeitar contextos culturais e com as obrigações de conservação. Em muitos lugares, ossos e artefatos são petróglifos de memória para comunidades vivas. Consultar, envolver e, quando necessário, devolver é parte do ofício. Vi um caso em que um crânio, estudado por meses num laboratório distante, foi finalmente transportado de volta para a aldeia de onde havia sido retirado 100 anos antes. O retorno não foi só um gesto simbólico, mas uma forma de restituir narrativa e dignidade. A ciência perde quando ignora essas conexões humanas, ganha quando as integra. As técnicas que hoje iluminam o passado vêm acompanhadas de limites que aprendemos a nomear. O DNA antigo, por exemplo, é milagroso e frágil. Em climas quentes, a molécula sofre. Ainda assim, protocolos aprimorados e amostras bem protegidas têm permitido leituras antes inimagináveis. Isótopos estáveis contam histórias de dietas e migrações, mas exigem modelos que considerem variações locais. Datações radiométricas são poderosas, mas dependem da preservação de certos minerais e da ausência de contaminação. Cada método traz um brilho e uma sombra. Quando narro essas técnicas, costumo enfatizar a humildade epistemológica. A melhor hipótese é aquela com maior poder explanatório, não a que adere mais fácil ao orgulho intelectual. Por isso, em mesa de café científico, as discussões mais fecundas são as que começam com perguntas e não com teses. Os melhores líderes de campo que conheci são quase sempre ouvintes pacientes. Eles sabem que um bom campo de escavação é um lugar onde perguntas podem ser colocadas sem medo e onde os dados, mesmo os inconvenientes, são bem-vindos. Quero agora contar sobre um sítio que desafiou expectativas. Uma planície salgada ao sul, aparentemente pobre em material orgânico, que revelou camadas de pegadas enormes e baby polígono de chão. Na superfície, o vento modelava cristais. Abaixo, preservava um corredor de pegadas de herbívoros e carnívoros que sugeria uma interação mais complexa do que os palimpsestos anteriores mostravam. Observá-las foi como folhear a agenda de um dia. Havia sinais de fuga, pausas para pasto, rastros de quiçá um encontro truncado. Ao correlacionar essas pegadas com pequenos fragmentos de cutículas vegetal e com análise de sedimentos para entender eventos de cheias, pudemos reconstruir um ecossistema inteiro em microtempo, um instante congelado em repetição. Em outro cantinho, um fóssil ainda mais íntimo, o nácar corroído de um molusco que, analisado isotopicamente, contou sobre temperaturas de água e sazonalidade antiga. Pequenas janelas como essa têm poder de alterar narrativas sobre clima regional e, em extensão, sobre pressões seletivas que moldaram linhas de descendência. O que me impressiona é sempre a escala. O que é diminuto às vezes é a chave que abre um cofre de explicações maiores.
Ainda há resistência entre pares, instituições e às vezes no público a aceitar que o conhecimento científico é provisório. Muitos esperam decretos definitivos. A ciência oferece, em vez disso, um processo. Não é defeito, é método. Aceitar isso exige coragem intelectual. Admitir que ideias antes queridas podem ser abandonadas diante de nova evidência. Essa coragem é, no fim, moral tanto quanto epistemológica. A noite da vigia que narrei se estendia quando nos sentamos ao redor da mesa de campo para discutir os próximos passos. Havia um mapa espalhado, marcas de caneta indicando camadas promissoras e, ao lado, a caixa com o osso pequeno, limpo e envolto em espuma. Discutimos prioridades, seguir a camada de sedimento promissor, dedicar tempo à amostra de DNA que exigia refrigeração ou deslocar parte da equipe para o litoral submerso que começava a revelar sinais pelo sonar. As opções não cabiam todas, decisões estavam sujeitas a recursos, tempo e ao fato simples de que o passado nunca se deixa ser todo contado de uma vez. Respirei. Pensei na metáfora do catálogo antigo que deixara ao encerrar o último trecho. Páginas remendadas, manchas de café. Peguei a caixa com o osso e, enquanto a luz da lanterna oscilava, senti a imponência humilde daquela pequena prova. Cada escolha de pesquisa é uma aposta sobre onde gastar energia, tempo e dinheiro. Não são apostas contra a dúvida, mas conexões com ela. Tentativas de transformar fragmentos em sentido. Havia um consenso tácito. Começaríamos pelo que nos dava maior retorno epistemológico imediato, mas não abandonaríamos o trabalho de consolidação. Voltamos às tendas com tarefas divididas. Uns cuidariam de registro e amostragem, outros de logística para o mergulho ao amanhecer. Eu, de articular os pedidos para análises isotópicas e sequenciamento. A noite ficou mais densa, não por angústia, mas por expectativa. Ao fechar os olhos naquele campo, ouvi o vento bater nas lonas como folha de uma velha encadernação. O som parecia dizer que o catálogo espera e que nós, leitores, temos a incumbência de tratá-lo com paciência. Amanhã seria um dia de escolhas e, ao amanhecer, o real se faz tão urgente quanto o possível. O vento da noite deixara gotas de sal no tecido das lonas. Pela manhã, o orvalho brilhava como fragmentos de vidro sobre a mesa. A luz tênue do amanhecer rasgou o horizonte em faixas cor de pálido cobre, e com ela veio a pressa metódica que caracteriza todo acampamento que acorda com um plano a cumprir. Havia um ritmo: café breve, troca de informações, checagem de equipamentos. A caixa com o osso permaneceu fechada sobre o mapa, como se, ao manter a tampa, se postergasse o julgamento que só a análise traria. Distribuí as ordens em voz calma, porque a urgência bem administrada raramente pede gritos. 2 de nós partiriam para o litoral submerso, Marisa, que nadava como se o mar fosse parte de sua respiração, e Paulo, cujo conhecimento de sonar era quase uma língua nativa. Levei comigo amostras destinadas ao laboratório móvel, fragmentos de sedimento, laudas de registro, um pequeno saco com pó analisável para datação e, por fim, o osso embalado em dupla luva e papel anticontaminante. Combinei com Lara, que ficaria no acampamento, a logística da cadeia de custódia, rotular, fotografar em 3 posições e manter gelo seco suficiente até o laboratório central. A cadeia é uma liturgia, cada etiqueta é uma confissão de responsabilidade. Antes de partir, passei pelas tendas. Os olhos das pessoas ainda tinham a translucidez do sono, mas havia uma determinação que iluminava as faces. O jovem assistente Ricardo ofereceu-se para levar o gerador e conferir o compressor do bote, detalhes práticos que decidem se um sonho de mergulho vira ou não um dia produtivo. Aceitei. Em terreno de campo, a ciência é feita de pequenos serviços e do reconhecimento de que ninguém toca a mesma rocha sozinho. A praia não era uma praia clássica, era uma franja baixa de barro salgado, intercalada por cordões de conchas trituradas. O barulho do motor contrastou com a delicadeza dos passos. Ao embarcar, senti o cheiro oleoso do combustível, a presença estranha e reconfortante de ferramentas ancoradas a um propósito. O sonar no painel emitiu seu primeiro ping, sempre um som que provoca uma expectativa quase infantil.
No visor, o leito marinho apareceu como um mapa de relevo sutil, ondulações, canais e, em uma curva mais funda, uma sombra alongada que não pertencia ao padrão do sedimento. Pode ser um tronco, disse Paulo, sem tirar os olhos da tela, ou uma plataforma de areia consolidada. Mas a linha estava firme demais. O contorno lembrava costela mais do que madeira. Marisa olhou em silêncio, as mãos firmes no leme. Quando nos aproximamos, o mar devolveu reflexos de prata e um frio que subiu pelos coletes. A visibilidade era limitada, a água carregava sedimentos em suspensão e cada braçada removia da vista o traço que o sonar apontava. Marisa desceu. O mergulho foi curto e preciso, movimentos econômicos, observação treinada. Ao retornar, a expressão no rosto dela tinha aquela mescla de sombra e luz que aprendi a ler como notícia. Tem fragmentos, disse. Uma linha de placas, talvez de um esqueleto deslocado, e pegadas em sedimento fino na borda, sulcamentos parecidos com aqueles do Planalto. A tecnicalidade do relatório escondeu a economia emocional dessa frase. Havia, ali, diálogo entre duas paisagens, a terrestre que estudávamos e a submersa que começava a relatar sua versão. O dilema voltou com força. Mergulhar mais fundo significava gastar tempo e recursos e enfrentar riscos com tempo de retorno limitado pelo padrão de marés. Priorizar o envio imediato de material ao sequenciamento poderia, por outro lado, iluminar perguntas cruciais antes de mexer no sítio submerso e, assim, reduzir a probabilidade de destruição de contexto. Propus uma solução intermediária. Coletar um conjunto mínimo de amostras submersas, fragmentos que não exigissem tempo de escavação prolongada e, simultaneamente, disparar o protocolo de extração de DNA na amostra do osso. Era uma aposta coordenada, feita para maximizar informação sem consumir janelas logísticas críticas. Lara, no acampamento, ligou com confirmação. Havia uma restrição prática de que não gostávamos de mencionar. O sequenciamento rápido exigia reagentes sensíveis, alguns já contados ao limite. Se queimarmos tudo agora, disse ela, ficamos com o sítio submerso e sem as respostas fundamentais. Senti o peso da palavra queimar no sentido técnico, amostra destruída por erro de cálculo ou por exaustão de recursos. Proporcionei alternativas, priorizar controles negativos, usar kits menos invasivos para testes preliminares, encaminhar só o fragmento mais promissor para o laboratório central. 2 frentes em paralelo, uma para o mar, outra para os tubos de ensaio. Enquanto embalávamos, revi mentalmente um erro antigo, de anos atrás, quando a pressa nos entregou um DNA contaminado por uma luva mal desinfetada. A sequência que tínhamos publicado então virou uma história embaraçosa, conclusões arrancadas por dados que não pertenciam ao sítio. Desde então, insisti em rituais de limpeza mais rudes que superstição, banho de etanol nas superfícies, troca de luvas a cada manipulação, checagem dupla de padrões de envio. O método, mais que técnico, já vira quase uma ética pessoal. É preciso preservar a voz do objeto, e isso exige silêncio e disciplina dos intérpretes. O bote voltou com 2 caixas plásticas pequenas, uma com placas ósseas e outra com sedimento úmido contendo as pegadas submersas em negativo. Ao abrir, um cheiro mais terroso subiu, não desagradável, uma mistura de lama e mar. Fotografamos em série a mão firme de Lara guiando a escala e a luz. As placas ósseas estavam corroídas na periferia, como se uma ablação lenta tivesse comido a superfície, mas o padrão de junção ainda mantinha informação morfológica. As pegadas, vistas de perto, mostravam variações de pressão, o que poderia indicar indivíduos de tamanhos diferentes andando em ritmos distintos, ou um único animal que se detivera e depois avançara. Às 11, eu recebi a primeira mensagem do laboratório central. Um extrato parcial do osso parecia revelar uma sequência preservada, porém com sinais claros de degradação e contaminação potencial. Era informação suficiente para ajustar nossa prioridade, acelerar a análise, mas com cautela. Ordenei que se enviasse imediatamente uma porção selada ao sequenciador de campo, mantendo outra porção intocada em reserva, protegida por camadas de documentação. Dividir a amostra era uma ferida deliberada, parte sacrificada para o conhecimento imediato, parte preservada para a posteridade e para possíveis avanços futuros de técnica. O encontro decisivo ocorreu à beira do litoral, com o mar batendo um compasso baixo.
Debatemos com a franqueza reservada a colegas que se conhecem o suficiente para cortar o verniz das boas maneiras. Alguns propunham escavar mais ao longo da linha de sombra submersa, outros, entre os quais eu, defendiam aguardar leituras laboratoriais mais finas antes de mexer em um contexto possivelmente único. A verdade é que a ciência de campo é feita de compromissos. Não há soluções perfeitas, apenas decisões que grudam ou escorregam conforme o mundo responde. Escolhemos a prudência ativa, reconhecimento submerso mais amplo, amostragem controlada e envio acelerado de material crítico para sequenciamento. Assumimos também uma postura educacional, registrar todo o processo em vídeo e em notas de campo meticulosas, não apenas para prestação de contas, mas para que futuras mãos pudessem entender cada escolha. A responsabilidade não termina quando se tira algo do chão, ela persegue cada pedaço até que a explicação esteja bem formada. Ao cair da tarde, com as amostras embaladas e o mapa repleto de anotações, senti a antiga metáfora do catálogo. Páginas remendadas e manchas de café ganharam um novo adorno. Cada nova anotação era um curativo cuidadoso no tecido da história. Saí para caminhar na planície salgada que agora parecia menos vazia, mais portadora de vozes daquele ecossistema. Pelo chão, ao longe, as pegadas maiores que antes me pareceram simplesmente curiosas, agora pareciam relatos de encontros que talvez tivessem dado forma a pressões evolutivas súbitas. Quando a luz murchou, retornamos ao acampamento para decidir os próximos passos com base nas primeiras leituras provisórias. A noite prometia vigilância. O sequenciamento traria informação parcial que poderia redefinir nosso plano de escavação. Enquanto as lanternas acendiam e as conversas se tornavam medidas de tom e estratégia, tive a sensação clara de que estávamos diante de uma bifurcação, não entre certeza e incerteza, mas entre modos diferentes de ouvir o passado. Escolhemos ouvir com cautela, mas com instrumentos afinados. E assim, esperando pelos resultados que pousariam sobre nossas mesas como cartas de um tribunal antigo, cada um voltou às suas tendas para preparar, de novo, a madrugada de trabalho que a ciência exige. Abri a barraca sem fazer ruído, como quem não quer perturbar uma promessa. A luz fria do portátil recortava os rostos cansados. Lara estava sentada, com o olhar preso à tela, as mãos ainda manchadas de argila que reluzia como tinta seca. Ao lado dela, o sequenciador vibrava num fio tênue de LEDs verdes, e o ar cheirava a café velho e resina plástica, os perfumes da vigília científica. Havia um silêncio denso, não de vazio, mas de expectativa pesada, como antes de uma fala importante. Lara apontou para a linha de comandos com um indicador e, sem vontade de grandes celebrações, falou baixo. Os controles saíram limpos, a biblioteca cresceu conforme esperávamos, baixa cobertura, mas consistente. Tradução prática. A máquina tinha lido fragmentos, poucos, porém com sinais repetidos que não pareciam ruídos aleatórios. Pediu que lhe mostrassem o alinhamento inicial. Sobre a tela, as sequências apareciam como linhas de letras. Para quem nunca havia passado noites em torno de uma análise, aquilo poderia parecer cifrado. Para nós, era um mapa de possibilidades. Os fragmentos matavam o ruído de hipóteses simplistas. Havia bases citosinas descaracterizadas, numa proporção que lembrava dano pós-mortem, e substituições típicas de DNA antigo nas extremidades, pequenas cicatrizes moleculares que gritam antigo a aqueles que sabem ouvir. Mas havia outro detalhe, mais inquietante. Os fragmentos alinhavam-se com alguns gêneros vivos, aves costeiras, pequenos mamíferos, mas também exibiam regiões que nada, absolutamente nada, no banco de dados reconhecia. Mateu, que tinha se juntado a nós pela manhã e agora palpitava em silêncio os dados, deixou escapar um som quase imperceptível. Pode ser contaminação de banco, disse, ainda procurando convicção, ou polimorfismo extremo. Lara balançou a cabeça. Se fosse contaminação, eu veria padrões humanos ou de laboratório. Esses trechos repetem-se em camadas distintas, em extrações separadas. Não parece artefato técnico. A discussão que se seguiu foi feita de termos técnicos e de cautela. Rodamos controles negativos, refizemos a extração de uma subamostra remanescente com tratamento UDG para reduzir dano químico. E, por fim, preparamos uma biblioteca paralela com índices diferentes para excluir qualquer troca de fitas. Quando os resultados chegaram, a imagem permaneceu ambivalente.
confirmavam a presença de uma entidade genética que cruzava sinais conhecidos e, ao mesmo tempo, ostentava territórios desconhecidos. A cobertura era baixa, frações por vezes menores que 1x, mas as leituras repetidas em losses específicos davam peso à hipótese de que não se tratava apenas de poluição. Dormimos pouco. Eu, no fundo do saco de dormir, deixei o pensamento correr para um lugar que a ciência gosta de chamar de hipótese nula. E tudo pode ser erro. E justamente por isso, a ciência, quando quer ser séria, abre caminho para tratá-la como hipótese a ser derrubada, e não como um soco de fé a ser celebrado. Mas havia algo mais que me perturbava. O sedimento preservara não só ossos, preservara contexto. E as pegadas, impressões submersas em negativo, haviam preservado um comportamento. Era como se, além da matéria, tivéssemos arrancado do passado uma cena curta, uma respiração congelada. Se o material genético mostrava um enigma, o enigma tocava a ética. Como seguir? Como movimentar o terreno sem destruir a narrativa que talvez fosse única? Ao amanhecer, o conselho de campo aconteceu sem cerimônia. Reunimo-nos sobre o toldo da tenda de trabalho com rostos que carregavam um inchaço da vigilância. Lara expôs os passos propostos. Ampliar a amostragem estratégica em 3 pontos, coletar e preservar sedimentos associados às pegadas para análise de eDNA ambiental e protocolar em paralelo uma solicitação formal ao Banco de Dados Internacional para acesso a comparações com coleções de museus, alguns dos quais dispõem de acervos antigos não digitalizados que poderiam conter a chave. Alguns membros levantaram a bandeira do impacto comunicacional. Se for algo novo, precisamos notificar a instituição, o ministério, preparar uma nota. A frase foi curta e prática, mas soou chamativa. Eu apontei que a comunicação ruim, se feita sem as devidas certezas, uma nota prematura poderia desencadear pressões que nos forçassem a escavar de modo agressivo antes de termos possibilidades de mitigar dano e contaminação. A prudência havia sido nossa escolha na véspera, mantivemo-la com a certa ousadia da paciência. Enquanto a maré cumpria seu ciclo lá fora, ampliamos o reconhecimento submerso. Configuramos o sonar de varredura para mapear depressões e possíveis concentrações de objetos, e 2 mergulhadores experientes baixaram em horários escalonados para colher sedimentos estratificados. Pedimos também à equipe de geotecnia que documentasse fisicamente a estratificação com amostras de transecto, cada camada carimbada com data, hora, temperatura e salinidade. A ciência de campo, pensei, é quase litúrgica, repetição de atos pequenos que, em conjunto, constroem uma verdade suportável. No meio desse trabalho, recebemos uma mensagem de um colega da universidade pedindo prudência quanto ao uso de termos. Não inventem nomes, escreveu ele. Chamem a entidade de táxon candidato até termos apoio robusto. E tenham sempre em mente a história das descrições apressadas. Rios de consequência já correram por precipitação. Li em voz alta e Lara sorriu amarelo. O sorriso era reconhecimento de que nosso cuidado tinha ecos além do acampamento. Ecologia institucional também é paisagem. Ao final da tarde, enviamos nova remessa de material ao Laboratório Central, desta vez com etiquetas redundantes e documentação fotográfica rigorosa. Decidimos também que não permitiríamos amostras fora do protocolo. Ninguém tiraria fragmentos para análise não registrada. A divisão havia se firmado, parte para sequenciamento, parte preservada para peritagem futura. Cada frasco, cada saco de amostra recebeu uma pequena carta de intenção. Quem poderia acessá-lo, com que propósitos e sobre quais condições. Naquela noite, fui até a beira do litoral por impulso. As pegadas, sob a lua baixa, contavam a mesma história de indecisão e movimento. Olhei para a linha do horizonte e entendi que nosso trabalho era, em grande medida, uma forma de traduções sucessivas. Transformávamos lama em números, números em histórias e histórias, talvez, em algo que pudesse ser lido por outros olhos. A responsabilidade de escolher as palavras certas, de não forjar sentido onde havia somente ruído, exauria-me. Pensei no catálogo antigo, nas páginas remendadas. Como curativos, escrevemos para cobrir feridas e, ao mesmo tempo, para permitir que elas respirassem. Na madrugada seguinte, o protocolo de metagenômica que definira Lara trouxe leituras inesperadas.
Além dos fragmentos enigmáticos, havia sinais de um conjunto bacteriano típico de ambientes costeiros e traços de diatomáceas que confirmavam a exposição intermitente do sedimento ao mar. O que mais me surpreendeu, contudo, foi a detecção de fragmentos mitocondriais que alinhavam, fraco, porém repetido, com um táxon antigo de aves marinhas hoje confinado a regiões muito ao sul. Era pouco para qualquer afirmação, mas suficiente para sustentar a hipótese de que o material pertencia a uma fauna costeira com componentes que combinavam linhas evolutivas inesperadas. Lara propôs um experimento adicional: extrair mais DNA do sedimento das pegadas, onde a concentração de partículas orgânicas poderia trazer sinal melhor que os ossos corroídos. Era trabalhoso e arriscava perturbar o contexto físico. Por fim, decidimos tentar, mas sob regras estritas, uma equipe reduzida, procedimento asséptico extremo e documentação visual em cada etapa. Havia, implícito, um acordo tácito entre nós. Se aquilo viesse a ser algo de consequência, queríamos poder dizer que cada ato fora pensado. Enquanto o dia clamava por decisões, senti uma tênue proximidade com o passado, que nos fornecia pistas. Não era apenas uma questão de descobrir uma espécie ou outra. Era a voz dos encontros, predador e presa, costas e mar, indivíduo e grupo, que poderia mudar noções sobre rotas de migração e sobre como ambientes costeiros antigos funcionavam. O que nos atirava, então, numa responsabilidade que transcendia a curiosidade imediata. Não estávamos inventando uma história para os jornais, estávamos montando um arquivo para futuros leitores do mundo. No fim do dia, com as novas amostras em mãos e o acampamento reorganizado, fechei o caderno de campo. A anotação final foi curta, quase um lembrete. Seguir com prudência ativa, não ceder a pressões de publicação prematura, priorizar integridade do contexto. Apaguei a lanterna e a escuridão devolveu ao acampamento o som distante do mar. Adormeci sabendo que, ao amanhecer, o plano de escavação teria que ser alterado conforme as próximas leituras. Havia, nas mínimas linhas das sequências, perguntas demais para respostas imediatas. Era preciso mais paciência e, talvez, competência para aceitar que nem toda descoberta pede pressa. Quando a primeira luz alçou o horizonte, ouvi movimentos, pessoas ajeitando ferramentas, testando equipamentos, consultando mapas. O mundo científico, ao contrário do que muitos pensam, não é sempre uma corrida. Às vezes é um consenso silencioso em favor da espera. Ainda assim, na retaguarda do consenso, cada um de nós trazia a própria urgência, a de entender, de preservar, de não perder aquilo que o tempo e o sal já tinham tentado apagar. O dia prometia um novo compasso de decisões. Saí da tenda com o caderno na mão e uma certeza incômoda. Um detalhe nas sequências poderia, a qualquer momento, nos levar a caminhos que ninguém havia previsto. Era, para bem ou para mal, a natureza do trabalho que escolhemos.